Bom, vamos lá. Para a gente resumir, né, a, toda tela aqui no sistema da Mutualizo, ela vai ter uma carinha bem parecida com essa aqui. Essa tela que a gente está visualizando agora, ela é relacionada com Kanban. Imagino que isso vocês já conheçam e já saibam, né? Esses itens que estão relacionados no Kanban, eles podem ser visualizados de outra forma, que é aqui nesse cantinho. Clicando no menu lista, vocês conseguem visualizar de formas... nessa lista aqui que eu estou mostrando, por exemplo, ele acaba ficando bem bagunçado, mas utilizando esses filtros aqui em cima ou os agrupamentos, vocês conseguem fazer algumas coisas que podem ser interessantes para o dia a dia de vocês. E é isso que eu quero mostrar já antes da gente entrar no fluxo tradicional, mostrar um pouco sobre a usabilidade aqui. Eu fiz um favorito aqui, que seria essa apresentação, só para mostrar para vocês uma das visualizações possíveis, que seria essa aqui. Vamos dizer que eu quero uma visão gerencial, analisando aqui qual consultor que está sendo, que tem a subscrição, quais as propostas que esse consultor está cuidando e quais as etapas dentro daquela proposta que cada cardzinho está acontecendo. Ou seja, eu lembro que em algum momento, quando eu estava no suporte, chegavam uns questionamentos relacionados com, putz, mas eu só queria analisar aquela proposta se todos os cards estivessem em análise, não aguardando imagens, ou alguma coisa do tipo. E com isso, vocês conseguem analisar dentro dessa proposta quais os cards que estão aguardando imagem, em análise, aprovado, e aqui vocês conseguem, inclusive, fazer as vistorias. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui para frente, e aí eu vou mostrar, inclusive, como fazer esse tipo de coisa. Vocês utilizam esses filtros ou vocês utilizam a visualização padrão aqui A padrão. a padrão? Eu utilizo a padrão, fica mais... Apesar de ficar sempre, aparecer muitos cards aqui para analisar, porque à medida que o consultor vai fazendo aqui, ele vai criando o card e ele vai lançando, se ele tiver, vamos supor, uma proposta com 15 cards, ele lançou o primeiro, ele já vem para cá, e os outros vão ficando lá de cá. Então, às vezes, sempre vai acontecendo isso. Mas eu prefiro assim do que por lista. Por lista fica mais complicado de encontrar todos os cards do mesmo proponente, do mesmo consultor, por assim dizer. Então, vamos lá, eu vou pegar assim pra gente... Vocês viram que quando eu fiz aquele filtro por lista, eu selecionei aqui por vistoriador, né? Só pra gente ficar... Eu selecionei aqui por vistoriador, ou seja, aqui ó, a gente tem... o vistoriador, por exemplo, seria a Augusta, a Michelle, a Marielle, estariam aparecendo aqui. Nesse caso, vocês vão ver só inclusive tem os indefinidos, ou seja, aqueles que não estão atribuídos a ninguém, tá? Eu vou passar pelo fluxo tradicional, tá? Que teve gente que não passou por esse treinamento, e depois eu entro um pouquinho melhor nessa parte aqui, para a gente até discutir como criar e como analisar de uma forma melhor até para vocês, pode ser? Vamos lá. No fluxo tradicional, aparecem aqui a quantidade que está em aberto, a quantidade que foi aberto hoje e a quantidade que está atrasado. Vocês têm essa barrinha aqui, ó. Eu espero que o de vocês não tenha tantos atrasados quanto esse aqui, né? Esse aqui é uma base de teste que a gente está utilizando, mas é uma forma rápida de analisar, inclusive se a gente clicar aqui em cima, por exemplo, do vermelho, ele vai abrir, ele acaba selecionando aqui os atrasados. Se eu clico no amarelo, ele acaba selecionando os que estão, os que foram feitos hoje e assim por diante, tá? Tem esse filtro rápido aqui. Pode falar, Denise. Gal, o nosso aqui tem só 1.001 cards aguardando imagens. Só 1.000... Não, mas eu digo, pelo menos eles não estão atrasados, né, Denise? Atrasados em 950. Eita, então tá bom. Vamos à realidade. Tô brincando. Mas, olha, eu vou fingir que isso não é um problema, mas vamos tocando, né? Sobre
Vamos lá, vamos pegar o fluxo aqui. Até me desestabilizaram um pouco. No fluxo, vocês já conhecem eles, né? Esse fluxo tradicional, a gente tem o aguardando imagem, tem o em análise. Então, vocês começam, bem dizer, a trabalhar quando ele está em análise. Nesse caso, a gente fez uma vistoria aqui, que teriam 4 itens. Então, seria essa 8680. Ela está relacionada com a 13, o alto 13.927, tá? E aqui, lembra que eu falei que eu ia mostrar para vocês lá em lista? Só para a gente entender um pouco sobre os filtros, eu vou fazer ela aqui em lista e a gente tentar achar uma melhor forma da gente analisar o que está aberto hoje ou o que não está, beleza? Vamos lá. Eu vou utilizar a lista, mas vocês podem utilizar esse fluxo aqui também. Só vou mostrar um outro método, talvez, para vocês utilizarem esses filtros e esses agrupamentos aqui em cima, tá? Vamos lá. Utilizando lista, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar pegar aquilo que está em aberto. Então, aqui estão aparecendo só aquilo que não está vencido. Então, eu já consigo ter um certo filtro. Pegando o que está em aberto, eu posso agrupar, por exemplo, por proposta. E agrupando por proposta, eu já consigo analisar, por exemplo, que muitas vezes essa proposta aqui, ela está guardando imagem. Essa proposta aqui, eu tenho que ele está... as 4 estão em análise, mas, porém, 2 estão comigo e 2 não têm vistoriador. Então, a gente consegue... lembra que vocês falaram que é um pouquinho difícil a gente analisar se todas já foram... já estão em análise, ou se tem algumas aguardando fotos ou tudo mais? Então, a gente acaba... com esses filtros aqui em cima, fica uma visualização um pouco mais fácil, para pelo menos vocês não se perderem nesse processo. Assim, eu particularmente uso a padrão e eu já acostumei a procurar os cards completos. Não vejo dificuldade, falar assim, realmente. Então, não sei, pode ser que esse seja o jeito mais fácil, mas eu já estou habituada com o padrão encontrar os cards, assim, normal, dia a dia, sabe? Não, eu entendi. Eu só tô. A ideia aqui, pessoal, não é falar como vocês devem ou não devem trabalhar, tá? Uhum. Eu só estou mostrando, assim, diferentes possibilidades para a gente conhecer a plataforma e a gente conseguir entender melhor, às vezes, putz, isso aqui fica, talvez, usualmente, no dia a dia, fique mais fácil, ou às vezes, para o dia a dia de vocês fica um pouco mais difícil, mas eu vou mostrar vários tipos aqui para a gente entender melhor. Marielle, fica à vontade. Obrigado, tá? É Michele? Michele, né? Isso. Beleza. Obrigado, Nada. gente. O que eu ia falar é que, assim, não que seja difícil a gente achar na forma padrão, né? Mas é porque é muito poluída a nossa tela. Então, acaba que a gente, às vezes, pelo menos eu, me sinto meio perdida no meio de tantas propostas, de tantos autos ali, tudo misturado. O que está completo, junto com aquilo que não está completo, é só uma questão de poluição mesmo e se encontrar. Mas, ô Marielle, agora pensa assim, ó. Tu viu que quando eu filtro aqui por em aberto, ele pega só os que não estão atrasados? Fazendo esse filtro, muitas vezes vocês acabam tirando lá, se eu tirar esse em aberto aqui, por exemplo, ele tem, sei lá, quantas propostas, que é o caso que deve estar acontecendo com vocês hoje. Se eu coloco em aberto, ele filtra só para aquilo que realmente está aberto, não aquilo que está atrasado. Eu quero ver só os atrasados, dá para ver também. Eu quero ver o aberto e o atrasado, também. E dá para vocês, inclusive, fazer filtros, e aí vai depender da necessidade de vocês, relacionados com, por exemplo, o vistoriador. Eu quero fazer um filtro aqui relacionando que o vistoriador, ele é só, eu vou colocar aqui Gabriel, mas poderia ser Augusta, Marielle, Michele, Denise, qualquer nome. Então, o historiador Gabriel, vocês vão ver que vai reduzir ainda mais, ó. Vai aparecer só uma, que foi, minto, só 2, ou seja, aquelas que eu estou realmente analisando. Então, eu estou mostrando esse menuzinho aqui que talvez seja interessante para vocês criarem o padrão de vocês, tá? Aqui, ó, dentro desse filtro personalizado, tem muitas possibilidades, tá? Então, a gente pode colocar, inclusive, relacionado com a data, quando foi criado,
sei lá, eu não entendo, às vezes eu não entendo o dia a dia tão a fundo de vocês, mas isso aqui eu tenho certeza que pode ajudar. E o mais interessante, putz, eu achei essa visualização bacana. Essa aqui que é a visualização que eu quero usar no dia a dia para ver os abertos e as propostas que estão em aberto. Então eu venho aqui, ó, clico em favoritos e salvo a pesquisa. Eu falo assim, ó, propostas, ou coloco aberto, separado por propostas. Por propostas. E aí, já fica salvo aqui nos favoritos, vocês não precisam ficar fazendo esses filtros toda hora. É só vir aqui e aberto, separado por propostas. Inclusive, para fazer na visualização padrão, se por algum motivo vocês quiserem ver. Nesse caso, fazendo os filtros, eu prefiro na outra visão, tá? Mas aqui a gente tem todos os abertos, separado por propostas. Bom, agora eu vou fazer o fluxo tradicional aqui, tá? Só para a gente não se perder. Eu vou usar o meu filtro ali que eu criei, que era o de apresentação. Então, aqui eu já consigo... Minto, eu vou pegar o fluxo, esse que eu acabei de criar com vocês, o aberto separado por proposta, e aqui eu já consigo ver a última proposta, ou seja, a mais recente. E aqui eu já consigo ver que está tudo em análise, então eu já posso iniciar ela. Esse fluxo vocês já conhecem, né? Eu acho que eu vou passar por ele porque não custa, mas eu vou mostrar alguns itens que talvez vocês usem, talvez vocês não usem, é um pouco importante passar. Para aprovar, é só clicar no botão de aprovar, vocês já fazem toda a análise. Caso alguma foto não esteja de acordo, imagino que vocês já conheçam esse fluxo, que é o fluxo de pendenciar, ou seja, se a foto não está de acordo, que é esse caso aqui, vamos dizer que a foto não bateu, comprovante de residência não bateu com o endereço. Desculpa, até errei aqui. Vocês têm que colocar um motivo para rejeição e um comentário e realizar esse pendenciamento. Quando o item é pendenciado, não é enviado diretamente uma notificação de pendência. Então, por quê? Porque se tivesse 5 itens pendenciados, ele só ia deixar vocês enviarem a notificação de pendência no final. Então, para enviar a notificação de pendência, é só clicar aqui, ó, enviar a notificação de pendência, e com isso, aqui embaixo, vocês já conseguem analisar que foi enviado lá o e-mail pro cliente, né, falando, ó, aqui, faça essas novas fotos e tudo mais. Então, já foi enviada a notificação de pendência, tá? A pessoa, ela iria subir as novas fotos, então eu vou colocar aqui para a gente rapidamente fazer, vou subir uma nova foto, e vocês, no caso, naquele fluxo que foi apresentado, ele já aparece de novo como em análise. E aí eu vou aprovar. Aqui tem que cuidar o seguinte, quando vocês rejeitam a vistoria, não há como voltar. Se eu clicar aqui, ele vai aparecer, inclusive, se eu não me engano, um aviso falando que isso é irreversível e tal. Então tem que sempre cuidar com essa rejeição de vistoria, tá, pessoal? Aqui embaixo, vocês podem ver que tudo aquilo que está acontecendo, ele está ficando um histórico. Inclusive, vocês conseguem colocar notas internas aqui para um lembrete, ou enviar a mensagem para todo mundo que está seguindo essa parte aqui. Aqui dá para colocar anexos. Eu sei que vocês já estão utilizando, por exemplo, esses anexos para colocar umas vistorias posteriores à aprovação, né? Alguma coisa do tipo. Então, isso aqui eu imagino que vocês já entendam como utilizar. Tem um item interessante que é o seguinte, se vocês clicam em seguindo, vocês acabam ficando por dentro das notificações desse item, tá? Beleza, vou aprovar essa vistoria, agora vamos para as próximas. Ainda tem 3, então vamos lá rapidamente. Primeiro item que a gente tem que clicar é o atribuir a mim, né? Esse aqui já estava atribuído. Eu vou aprovar todas aqui só para a gente seguir o fluxo, que eu quero mostrar também a parte de endosso para vocês. Vocês chegaram a dar uma olhada nos endossos? Pessoal?
Sim, inclusive a gente já até analisa os endossos, Gal. A gente Tá já bom. faz análise deles. Isso começou agora, faz umas 2 semanas, né, para vocês, eu imagino? Não, De Os endosso? cancelamento. tem um pouquinho mais de tempo. Um pouquinho mais? Nas últimas 2 semanas aumentou o fluxo, mas Isso. tem um pouquinho mais de tempo. Ah, entendi. Beleza. Desculpa, Lincoln, tu tinha comentado alguma coisa? Não, eu só ia comentar que o de cancelamento já tem alguns meses que a gente usa. Ah, sim, Aí claro. depois chegou o de edição, tem 1 mês, 2 meses. Não, verdade, eu tinha esquecido de cancelamento, tá certo. Você tem razão. Beleza. Eu tô só aprovando aqui, eu acabei colocando uma proposta grande, mas eu tinha colocado exatamente uma proposta grande para mostrar aquela questão que eu comentei com vocês, que a gente consegue filtrar por proposta e analisar se todos os itens estão de acordo ou não, tá? Então, de acordo que eu digo, eu não sei como é que vocês separam hoje, por exemplo, na parte de subscrição, eu não sei como é que vocês separam. Putz, eu vou iniciar a análise quando o card estiver aberto ou não. Eu espero todos os cards ficarem em análise para iniciar a avaliação. Como é que vocês Isso. fazem hoje? Isso, porque tem alguns que eles começam a comprar, né, e desiste, fica lá parado. Por isso que tem muito aguardando imagens ali. A gente só analisa o card completo, quando está Perfeito. completinho. E para vocês descobrirem que esse card está completinho, vocês utilizam os filtros que eu comentei ali? Eu utilizo no padrão mesmo, abro ali a proposta e vejo se está todos já na aba de análise, mas o Lincoln, por exemplo, utiliza os filtros, né, Lincoln? Perfeito. Eu tô... Opa, entrei já no errado aqui. Legal. Então, assim, ó, vocês viram que eu aprovei tudo, né? E a partir do momento que são aprovados todos os cards... Deixa eu ver se eu aprovei tudo, né? A partir do momento que são aprovados todos os cards, a gente vem aqui para aprovar a vistoria, e aprovando a vistoria, a gente tem que acessar lá a proposta e clicar em gerar o contrato, tá? Nessa base aqui, eu não vou gerar o contrato, só porque é uma base de teste, mas é só clicar aqui em gerar o contrato, ele já apareceria aqui embaixo como contrato gerado, beleza? Nesse fluxo, pessoal, vocês têm algum problema no dia a dia que vocês acham, eu digo assim, um problema que vocês acham que poderia ser corrigido, como agora eu não lembro quem que comentou agora, mas o Lincoln utiliza esses filtros, o pessoal utiliza no fluxo padrão. Vocês acham que tem alguma construção de filtros que seria interessante eu mostrar aqui para vocês nesses filtros, que eu posso ajudar vocês agora? Ou não? Putz, no dia a dia de vocês conseguem se virar bem? Porque às vezes, num filtro aqui, putz, eu quero adicionar um grupo, que é o caso que tem aqui, ó, que eu quero separar por proposta. Então, eu vou aplicar esse grupo, beleza. E a gente montar um padrão que fique interessante para vocês. Eu estou só mostrando aqui, e isso talvez seja interessante a gente, se vocês tiverem esse ponto, pô, não, eu utilizo assim, assado, a gente pode gastar tipo uns 5 minutinhos aqui construindo isso juntos para vocês utilizarem no dia a dia. Tem alguém que tem alguma sugestão? Que gostaria de separar por algum tipo? Pode falar, Lincoln. Eu vou falar o que eu uso. Tá bom. Até que foi me apresentado um pouco antes, aí eu consegui achar. Eu abro por proposta. Então, agrupar. É bem parecido com o que você mostrou, só que aí eu vou no filtro. Filtro. Em vez de deixar em aberto, eu vou em status. Status. E deixo só em análise. Em análise. Aí aplico. Aplicou. Aí, nesse caso, não necessariamente esses cards vão estar todos completos, que nem a gente analisa. Mas, pelo menos, eu sei que não tem aguardando imagens aí, não tem aprovados aí, não tem rejeitados, experienciados. Então, para mim, tira grande parte dos cards. Aí, para eu saber se está completo ou não e posso analisar, eu clico em algum, e aí eu abro. Aqui tem 2, no caso, né? Tu deve olhar a quantidade. Aí eu vou na proposta.
e vê que tem 10. Eu vejo as vistorias. Vai nas vistorias. Aham. Não, embaixo. Ah, eu cliquei por aqui. Não, é por... Ah, tá. Volta mais um e vai do lado de bens. Aí eu vejo ó, que eu não vou analisar esse ainda, porque tem aguardando imagens, e tem 3 aguardando imagens ainda, então não está completo. Eu faço assim hoje, foi o jeito que eu melhor me adaptei. Muito parecido com o que o Lincoln falou, e aí eu tô falando assim, ó, cada um vai se adaptar de um jeito diferente, tá? E muito parecido com o que o Lincoln falou, basicamente a gente faz a mesma coisa, né, Lincoln? Pelo que eu comentei aqui, a única diferença pelo jeito que eu fiz aqui, ó, eu consigo avaliar já, opa, não é esse de apresentação. Se eu separo aqui por apresentação e coloco os itens, eu já consigo separar aqui para ver se rapidamente esse item está aberto ou não. O que tu faz tu deixa só metade disso aqui. Então, talvez fique mais fácil até para o dia a dia de vocês, né? Uhum. Eu acho que é interessante, Lincoln. E é importante a gente até comentar isso que, pode ser que daqui a pouco a Denise ou a Marielle ou qualquer um de vocês desenvolva algum outro método utilizando isso aqui que fique mais fácil, tá? Eu gostei, Lincoln, acho que faz total sentido. É importante pegar isso aqui porque eu acho que essa aqui é a parte mais útil que vocês têm para tirar essa carga que tem imensa de cards e filtrando até ficar algo útil para vocês. Beleza. Eu acho que nesse fluxo, pessoal, era isso. Vocês têm alguma dúvida? Que daí eu vou para o fluxo de endosso, rapidamente, para a gente comentar um pouquinho. Para mim tá tranquilo, né? Beleza, então. Vocês são mais especialistas do que eu. Vocês utilizam aqui no dia a dia e, querendo ou não, às vezes eu posso estar chovendo no molhado, tá? Mas é importante a gente passar. No fluxo de endosso, a gente tem a parte de subscrição, então, que é muito parecido, e que ele está relacionado com as fotos dos endossos, né? Então, por exemplo, quando a gente estava falando lá do fluxo só de cancelamento, ele acabava não tendo só essas fotos. Então, por causa disso que eu estou mostrando aqui para vocês, os filtros podem ser utilizados da mesma forma. É tudo bem similar à outra sessão. E eu recomendo que vocês utilizem aqui, em oportunidades, alguns agrupamentos, tá? Aqui em oportunidades, vocês vão conseguir filtrar. Eu coloquei aqui já em favoritos, tá? Ó, endosso de oportunidades. Eu filtrei o quê? Deixa eu botar aqui. Ó, eu botei em lista e eu filtrei aquilo que está em subscrição para que vocês consigam analisar de uma melhor forma. Então, vamos fazer o agrupamento aqui junto. Basicamente, eu consigo selecionar a situação ou aquilo que está no status de subscrição pelos filtros. Vendo aquilo que está em subscrição, dá para fazer alguns filtros de... por exemplo, aqui dá para colocar alguns filtros, inclusive, relacionados com alguma preferência de vocês, mas aqui vocês conseguem ver só aquilo que está em subscrição e já clicar, por exemplo, eu quero ver esse último aqui, que eu fiz para essa ocasião, tá? Então, nesse último, a gente já consegue analisar, aqui nesse caso, bem dizer, a proposta. Clicando aqui, eu consigo analisar o endosso de edição e as vistorias, no mesmo cardzinho. Então, já fica fácil ver as vistorias aqui, ou até vocês podem ver as vistorias como o Lincoln acabou de comentar, que é por aqui, já consegue ver se está em análise, as duas. E o endosso de edição, a gente consegue acessar por esse item. Eu espero que o Renan não esteja trocando de base agora, né? Vou fazer aqui. O endosso de edição eu consigo acessar por esse item, e aqui vocês têm todos os dados do endosso, tá? No endosso de edição, a gente acabou deixando dessa forma, para ficar bem claro, o que é o dado anterior, o dado atualizado, para vocês analisarem, que, por exemplo, os dados do proponente foram alterados,
foi alterado o bairro, CEP, tal, e foi incluso um novo bem, que foi esse cara aqui. Então, por causa disso que ele tem vistorias nesse caso. Se fosse no caso de ele alterar só bens referente ao endereço, ele não precisaria refazer a vistoria de um caminhão, por exemplo. Beleza. Aqui, para você analisar esses itens, é só clicar em analisar endosso. E é interessante falar o seguinte, se você não clicar em interromper a análise, outra pessoa não vai conseguir analisar. Então, só clica em analisar endossos se vocês realmente forem analisar, e aqui vocês podem aprovar ou rejeitar esse endosso. Então, fez a análise, realmente fez sentido isso que ele está fazendo, está coerente. Aqui o valor do endosso está aqui embaixo, então vocês consultaram se esse endosso ele faz sentido para a companhia e que o valor do endosso vai gerar caixa, ou se for uma devolução, né, se vocês realmente vão aprovar esse endosso, só clicar em aprovar ou em rejeitar. Nesse caso, vou clicar em aprovar, e ele vai... não, isso que eu ia comentar. Ele vai gritar que a gente não aprovou as vistorias, né? As vistorias, elas não foram realizadas. Então, para que esse endosso seja aprovado, antes de tudo, as vistorias, elas têm que ser, novamente, atribuídas, aprovadas, uma a uma, até chegar no final do fluxo, tá? Sobre o endosso, pessoal, vocês, agora